Olá, sejam muito bem-vindos a esta videoaula. Eu tenho um enorme prazer em apresentar este curso para vocês, que foi o curso que me iniciou no mercado de cursos. E graças a vocês, ainda estou nesse mercado desde 2005. Então eu apresento para vocês, adivinhem o quê? O curso online de fonoaudiologia estética da face, baseado na motricidade orofacial. Isso que eu quero que vocês guardem, ele é baseado na motricidade orofacial. Então vamos lá para esta videoaula. O que eu tenho para dizer para vocês é que tudo o que você explica para os outros profissionais, você precisa ter um histórico. Então vamos pensar qual é o histórico da fonoaudiologia, uma vez que ela trabalha com a estética. Nós recebemos pacientes portadores de distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais. Também recebíamos estes pacientes encaminhados não só pelos pais, mas sim pelos profissionais. Quais são esses profissionais? Pelos ortodontistas, otorrinos e neurologistas. Agora vamos dar um exemplo. Otorrinos. Nós pegávamos ali os nossos respiradores orais, né, da síndrome do respirador oral, que tem até uma videoaula aí à disposição para vocês. Esses pacientes vinham como? Vamos relembrar? Eles vinham com esta postura, os ombros projetados para frente, o abdômen projetado para frente, a menor distância entre orelha e ombros, o olhar caído. Então eu tinha esse tipo de paciente com esta projeção de cabeça. Ao trabalhar os músculos do cervical e trabalhar os músculos da face, nós ganhamos de presente no final do tratamento o quê? A estética para esses pacientes. Vamos pensar então nos pacientes encaminhados pelos neurologistas. As pessoas com paralisia facial. Uma hemiface totalmente comprometida, uma assimetria facial e depois, ao equilibrar as forças musculares de cabeça e pescoço, nós ganhamos aí de presente o quê? No final do tratamento, a estética. Vamos pensar aqui nos ortodontistas. Então eu tenho o quê? Um paciente que ele é classe 2, lembram-se? Eles têm aqui a projeção de mandíbula, então hoje nós não falamos mais classe 2 e classe 3 e não falamos mais classe. O que a gente fala é que tem a projeção de mandíbula, a projeção de maxila. Nós temos também os pacientes encaminhados com a mordida cruzada, temos os pacientes encaminhados com a mordida aberta, que ao usarem o aparelho ortodôntico, o objetivo é melhorar essa arcada. Melhorando essa arcada, melhoram também as funções do sistema estomatoglossognático, que é a função do fonoaudiólogo restabelecer essas funções. Muito bem, se eu pego um paciente, então, que está numa dessas formas ósseas, ao trabalhar com ele para uma nova forma óssea, nós damos de presente no final do tratamento também a estética. Então é isso que eu gostaria que vocês explicassem para os profissionais quando forem trabalhar esta nova área, fonoaudiologia estética. E vamos pensar bem em uma coisa. A fonoaudiologia, ela já trabalha com a estética. Uma das pessoas, as primeiras a trabalhar com a estética, foi na parte da voz. As pessoas vinham com a rouquidão ou precisavam mesmo estar na frente de uma câmera e trabalhar melhor a sua voz. Eles davam uma estética para essa voz e pronto, ele já conseguia trabalhar. Quando veio para a área da motricidade orofacial, muitas pessoas ficaram contra e eu entendo por quê.
Sempre eles estavam imaginando que fosse por um problema da estética, que nós iríamos ser esteticistas, fazendo massagens, fazendo manobras, enfim. E tudo que eu tenho para mostrar para vocês é sempre baseado na motricidade orofacial, como eu havia dito. E todas essas manobras nós utilizaremos não só nos pacientes de estética, mas essas manobras, elas vêm de outros profissionais, como, por exemplo, pontos motores da Adriana Testori. Ela vem também da paralisia facial, que são as manobras que nós fazemos nas faces, hemifaces e na face como um todo, para equilibrar essas forças musculares. Então, essas manobras e tudo que nós vamos fazer na face está relacionado ao equilíbrio de forças musculares de cabeça e pescoço, que, consequentemente, nós teremos um resultado estético. Mas para que você possa falar melhor ainda com os profissionais, você deverá entender ainda algumas coisas. Esse tratamento, ele consiste, vamos dizer assim, em 4 etapas, não necessariamente nesta sequência, mas vamos pensar se não é motricidade orofacial. Você vai trabalhar propriocepção e conscientização. Quer saber quando? Do começo até o final do tratamento. Se existe uma coisa que nós temos que chamar a atenção dos nossos pacientes, é isso daqui, propriocepção e conscientização. Nós vamos trabalhar com os exercícios miofuncionais. E aqui eu tenho que dar uma parte. O seu paciente vai ligar para o seu consultório e vai ficar sabendo que você trabalha com fonoaudiologia estética. E provavelmente ele irá falar assim: "Ai, você faz ginástica facial?" E você que é fonoaudiólogo, que não gostaria que falasse que você trabalha com ginástica facial, vai falar assim: "Eu não, eu sou fonoaudiólogo, não trabalho com ginástica facial." Mas espera aí, vamos entender o que são os exercícios miofuncionais. Para nós fonoaudiólogos, são exercícios que preparam os músculos para executar as funções. Perfeito! Agora, para a pessoa que está lá do outro lado, que não entende nada de fonoaudiologia, é exercício, é ginástica facial. Então, a sua fala deverá mudar um pouquinho, nesse sentido. Eu faço exercícios miofuncionais que são parecidos com a ginástica facial, porém eles têm outro objetivo e outra forma de pensar. Eles querem melhorar, na verdade, as funções. Quais são essas funções? As funções do sistema estomatoglosso-gnático, que é o que? Respirar, sugar, deglutir, mastigar. E aqui, quando eu falo de estética, não é a fala enquanto linguagem, e sim a fala enquanto articulação da mesma. Perfeito? Então eu trabalho sim, eu faço um tipo de ginástica facial, porque eu não vou desmentir o que é do meu paciente, porém ele tem um outro objetivo, que o paciente mesmo vai entender no decorrer da terapia. Perfeito? E você deve estar se perguntando, tipo assim: o que é que eu vou aprender até o final desse curso online? Então, para baixar a sua ansiedade, eu trago aqui o nosso curso. Muito bem! Vamos entender as etapas das terapias, tá? Nós vamos trabalhar a propriocepção e a conscientização. Tudo que está em rosa e caixa alta, você irá trabalhar com o seu paciente deitado na maca ou deitado no colchonete. Eu digo que maca é melhor para a saúde da sua coluna, mas vamos ver o que nos espera aí. Nós vamos aprender a fazer a pompagem, nós vamos aprender a fazer o relaxamento do cervical, nós vamos aprender a fazer soltura, relaxamento da face, aquecimento da face e pescoço também, manipulações na região de todos esses terços. Nós vamos aprender a trabalhar as rugas e aqui nós já vamos começar a pensar um pouquinho. Rugas não são a causa. Rugas sempre será um sintoma. O que você, fonoaudiólogo, deverá fazer é a seguinte pergunta: por que o meu paciente está apresentando determinada ruga?
Quais os músculos comprometidos para que esse paciente apresente X ruga? É isso que eu quero com vocês fazer até o final do curso. É raciocinar a respeito da musculatura. Muito bem. Nós vamos aprender também a contrair e relaxar o músculo. Vamos aprender os exercícios miofuncionais pertinentes a esse curso, crioterapia, e a partir daqui o seu paciente vai levantar e nós vamos trabalhar as funções do sistema estômago-glosso-gnático. Cada paciente é único, não existe um padrão. Quiser fazer um padrão, eu não vou terminar esse estudo jamais, porque cada um tem uma altura, um jeito de dormir, uma forma de mastigar, uma forma de respirar, um tipo de arcada dentária. Então eu posso ter um parâmetro, mas não vou ter assim uma estatística que vai me dar certinho. O que eu falo? Eu sempre falo para vocês compararem o paciente com ele mesmo. E vocês vão entender isso em breve. Vamos lá, continuando, eu quero instigá-los ao raciocínio. E a quem se destina este tipo de tratamento? Fonoaudiologia estética da face. Ele se destina à bela que se enxerga uma fera, e a outra possibilidade é a fera que se enxerga uma bela. Vou te dar alguns segundinhos para pensar e o que eu quero saber é se você vai ficar na primeira possibilidade, ou seja, o mais difícil de trabalhar é a bela que se enxerga uma fera, ou se você ficará na segunda possibilidade, o mais difícil de trabalhar é a fera que se enxerga uma bela. Já se passaram 1 minuto, você já deve ter uma resposta aí na sua cabeça e agora vem o que eu realmente quero explicar para vocês com relação a esta imagem. Veja bem, os dois casos têm a sua peculiaridade, certo? Vamos entender cada um deles. A bela é aquela que sempre saberá mais de estética do que você. Provavelmente você ficará frustrado, irá falar assim, nossa, mas eu não estou sabendo, eu não estou acompanhando, e não irá acompanhar mesmo, então não fique frustrado. Mas a bela é aquela pessoa que chega no seu consultório e fala assim, eu estava ontem me olhando no espelho e descobri que nasceu uma ruga aqui. E aí eu tenho que explicar para este paciente o seguinte, você não é uma ruga, você é um todo, ninguém olha só uma ruga, olha o seu todo, o cabelo, o rosto, a forma de você se comunicar, lembrando que a comunicação, a parte da linguagem falada, ela tem uma representação muito pequena, né? Agora as mímicas faciais não, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento. Então a bela sempre saberá mais do que você, ela sempre te trará muitas novidades e cuidado. A bela sempre quer a sua opinião na área da dermatologia. Você fez dermatologia? Você estudou medicina? Não, então cuidado com o que você fala, porque eles levam em consideração o que o fonoaudiólogo falou. Então, caso ele fale assim, olha, eu comprei esse creme na minha viagem, o que você acha disso? Olha, eu não tenho conhecimento para isso, se você quiser eu posso perguntar para a dermato com a qual eu trabalho. Mas o ideal é falar para o paciente, procurar a dermato que irá acompanhá-lo. Nós não podemos falar nada sobre uso de cremes, de sérum e até mesmo de procedimentos. Vocês vão entender no decorrer. Agora eu falei sobre comunicação, que a comunicação não é só a linguagem falada, ela é a gesticulada, ela é aquilo que você usa com as suas expressões faciais. E agora é que vem o problema de todo fonoaudiólogo. Qual é a dificuldade de trabalhar com a fera que se enxerga uma bela? A dificuldade está no seguinte, o conceito de beleza, ele está em cada grupo social. Então, aonde eu estou, provavelmente terão vários grupos sociais que têm uma forma de se vestir diferente da outra, que tem uma forma de usar seu cabelo diferente da outra, que tem uma forma de ir aos restaurantes, enfim, de ter uma convivência social
que é muito diferente. Para você poder pertencer a esse grupo, o que é que você faz? Você acaba pegando essas características desse grupo e aquilo que é belo para aquele paciente acaba talvez não sendo belo para você. Mas então você tem que respeitar o quê? O conceito de beleza do seu paciente. Então vamos voltar ao caso da fera. Você fonoaudiólogo que está aí do outro lado, o que você aprendeu na faculdade? Usar as expressões faciais. Isso a gente aprende muito. O que eu quero é movimentar o meu rosto, mexer o meu rosto para fazer o meu paciente pequeno falar, para fazer o meu paciente que tem dificuldade auditiva falar, ou seja, eu quero mexer com o meu rosto. E aí é que vem. Por exemplo, um paciente que não é dos mais bonitos para o seu conceito de beleza, vem e pede só para trabalhar os olhos. E você percebe que todo o resto está comprometido. E ele é bem categórico, olha, eu vim aqui só para trabalhar os meus olhos, que é o que me incomoda quando eu olho no espelho. Você que é um fono super bem trabalhado com as suas expressões faciais, olha o que é que você faz, eu espero que dê para você entender aí que eu vou chegar até mais próximo da câmera. Ele fala para você o quê? Olha, eu quero trabalhar os meus olhos e você não fala nada, porém você faz isso com os seus olhos e com a sua boca, ou seja, você acabou com a pessoa, coitado. Queria trabalhar os olhos, porque o conceito de beleza dele é este. Então, que você, fonoaudiólogo, tem que tomar cuidado nesta área. Aliás, eu acho que em qualquer área, você deve respeitar o que o seu paciente deseja. Caso algo esteja muito comprometido, a convivência irá fazer com que o paciente perceba e aí sim você irá direcionar o seu trabalho também para aquilo, porque ele ficará mais envolvido com a área da estética e irá ter um olhar diferenciado para ele. Mas no primeiro momento, lembre-se, qualquer paciente, seja qual for a queixa dele, o seu rosto é de cera, nada de expressão facial para concordar ou discordar do seu paciente. Então, voltando aqui, é difícil e fácil trabalhar com a bela, é difícil e fácil trabalhar com a fera. Depende do que você fará das suas expressões faciais com relação a isto. Muito bem! E agora nós vamos continuar a quem se destina. Só que nesse momento nós vamos falar qual é a área de atuação que você poderá assumir. Uma delas, com certeza, será a sua, que você irá se identificar. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho indivíduos que evitam procedimentos invasivos por dor, alergia ou problemas de coagulação. E eu pergunto para você, você tem medo de agulha? Se você tem medo de agulha, então você é provavelmente este paciente. Você tem diabetes? Então você também se encaixa nessa característica, ou seja, as pessoas que têm medo de agulha ou que não podem sofrer nenhum corte por um problema de coagulação, pode ser até um hemofílico, ele também tem o direito de ficar mais belo. Então eu irei trabalhar com esse grupo de pessoas. Não vou mexer com a agulha e nem vou cortar esse paciente porque a fonoaudiologia não prevê isso. Vamos pegar uma outra possibilidade. Você tem alergia, alergia a todos os cosméticos, alergia a muitas coisas. Então eu me encaixo neste grupo dos alérgicos. Eu tenho alergia a qualquer procedimento nem tanto, mas a cremes. Não posso usar vitamina C, olha que absurdo, todo mundo usa vitamina C. Eu não posso usar ácidos no meu rosto, porque eles também me deixam com alergia. E isso eu tenho que levar em consideração, não só as alergias que nós conhecemos, as alergias respiratórias, mas eu tenho que levar em consideração aqui as alergias tópicas, pele, e também as alergias alimentares, porque todo fonoaudiólogo irá trabalhar com alimentação, principalmente na área da estética. Existe um corante que ele é proibido, mas ele é utilizado ainda em larga escala aqui, chama-se tartrazina. Tartrazina é a mesma coisa que o corante amarelo,
o corante número 5. E o que acontece com esse corante? As pessoas, assim como eu, que têm alergia a ácido acetil salicílico, ou seja, AAS, ao ingerirem qualquer coisa amarela, seja cápsulas amarelas, sejam aqueles temperos amarelos, pirulitos amarelos, ou seja, corantes amarelos, que para você ter uma ideia, nos Schweppes Citrus, você tem esse tipo de corante, o tartrazina. Ao entrar no organismo, ele faz uma reação cruzada, e isso faz com que aquilo que você comeu, ou seja, ingeriu, faça a mesma coisa, ou seja, se transforme como se fosse um ácido acetil salicílico. E isso vai te dar alergia, vai te dar edemas, seu rosto vai ficar totalmente desconfigurado, seus olhos começam a ficar inchados e depois você tem até o fechamento da glote. Então, caso você coma alguma coisa, caso você seja uma pessoa que sai e vai para uma festa e volta, comer alguma coisa diferente da sua casa e fica com os olhos inchados, vai aí uma dica. Comece a prestar atenção nos corantes amarelos, porque a grande maioria da nossa população tem alergia a esses corantes amarelos. Só relembrando, ele é conhecido como tartrazina, é a mesma coisa do ácido tartárico, é a mesma coisa do corante número 5, é a mesma coisa que corante amarelo. Todos esses vai acontecer o mesmo. Sendo assim, você irá evitar no seu consultório qualquer coisa que tenha corante amarelo. Então, até esses saquinhos, esses sucos em pó, gelatina em pó, antes de levar para o seu consultório, você é uma profissional da saúde que irá trabalhar mastigação. Nada no seu consultório para beber ou para mastigar deverá ser amarelo ou conter um desses tipos de corante que eu já falei que é o mesmo. Muito bem, voltando aqui, olha quantas pessoas a gente já tem para trabalhar. As pessoas alérgicas como eu, por isso que eu fui atrás da fonoaudiologia estética, as pessoas que têm medo de agulha e as pessoas que têm problema de coagulação, vamos pensar aqui nos diabéticos. Muito bem, você não gostou dessa área? Vou te dar mais uma opção para a escolha de com quem você irá trabalhar. Vamos pensar? Muito bem, aqui você poderá trabalhar no pré e pós-cirurgia da face. A verdade verdadeira é que você primeiro irá receber uma pessoa que já fez a cirurgia da face. E a partir deste momento você terá a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o cirurgião plástico. E aí sim, ele, ao entender o seu trabalho, ele poderá te encaminhar pacientes para trabalhar no pré e pós-cirurgia da face. Já já nós iremos fazer uma reflexão sobre o que trabalhar no pré e o que trabalhar no pós. Continuando, mais uma possibilidade de trabalho para você. Não gostei desse, não gostei desse, você pode trabalhar no pré e pós cirurgia ortognática, não, a cirurgia da síndrome do metabolismo, que também é conhecida como bariátrica. Tá? A verdade é que eles começaram com uma cirurgia bariátrica, que era a redução do estômago, mas ao continuar a fazer essa cirurgia, houve-se eles começaram a perceber que a grande maioria se beneficiava do diabetes. Então, hoje, não necessariamente essa cirurgia, que é da síndrome do metabolismo, ou seja, a cirurgia bariátrica, ela é utilizada só para as pessoas obesas. Ela também é utilizada para as pessoas com problema do diabetes. Por isso que o nome agora você vai encontrar melhor como síndrome do metabolismo. O que fazer com elas? Já já eu explico para você. Muito bem? Vamos continuar o raciocínio. Não gostei desse, nem desse, nem desse. Tá bom. Hoje está super na moda, muito mais do que na época quando eu comecei a trabalhar. Eu tenho pessoas que não querem colocar nada tóxico em seu corpo. Eu tenho os veganos, eu tenho os vegetarianos, eu tenho as pessoas que procuram comidas sem glúten, sem lactose, enfim. Nós temos aí uma gama de pessoas hoje procurando até alimentos sem corante. E o que eu quero que você perceba aqui é uma coisa muito, muito importante. Se eu pegar um vegetariano ou um vegano, eu tenho que ter a certeza que ele tem um aporte proteico muito bom. Por que isso?
A proteína é o start do nosso trabalho com músculo. Se eu tenho um paciente que o aporte proteico é baixo, haja vista o quê? Os disfágicos. Eu fico com uma dificuldade muito grande com relação à deglutição e à mastigação. Na verdade, eu fico com problemas nos músculos desta região de cabeça e pescoço, além dos músculos do corpo, é que o foco aqui é cabeça e pescoço. O que você tem que ter certeza é que o seu paciente, em qualquer uma dessas situações, tenha um aporte proteico muito bom. Quem vai falar para ele comer mais proteína ou menos não é você. Você pode comentar que o importante é comer a proteína. E o que é que nós vamos combinar? Você vai encaminhar para o nutricionista. Então, veja bem, você já tem que fazer parceria com cirurgião plástico, com dermatologista, com nutricionista, tudo isso nós vamos aprender como realizar. E vem aí a última opção para você trabalhar na área da estética, e é uma bem bacana, que ela é mais recente. São os pacientes pós-CA, pós-câncer de cabeça e pescoço. Lógico que não os mutilados, e sim aqueles que têm um enxerto de determinadas situações. Então vamos pensar, eu tenho um enxerto de língua, eu reabilitei a deglutição, mas eu não consegui ficar com um sorriso como eu gostaria que tivesse. Então aí cabe bem a parte da estética depois de um caso de, por exemplo, disfagia, né? Eu posso pegar um caso que eu tive a parte de mucosa de bucinador, de bochecha, ali comprometida. Fiz um enxerto e eu não estou sabendo lateralizar os alimentos, consequentemente, eu estou ficando com uma assimetria facial. Então, por aí vai, dependendo do tipo de câncer, eu vou poder trabalhar com os meus pacientes. Por exemplo, eu tive também um câncer na minha mandíbula. E aí eu fiz uma cirurgia ortognática e precisei trabalhar para melhorar esta região. A própria cirurgia ortognática, ela faz um trabalho de estética, né? Mas só que isso já está na cabeça de todo mundo. Então você pode trabalhar também com um cirurgião ortognático, prevendo a parte da estética. Mas veja, a própria cirurgia já tem esse olhar mais para a estética. Tudo bem? Ótimo! Então já tem aqui várias possibilidades de trabalho. O que eu quero fazer agora com vocês é uma reflexão. No slide anterior, eu coloquei, não foi no anterior, foi um pouquinho antes aqui, eu falei para vocês que esse trabalho consiste em quê? Propriocepção e conscientização, guarda aí, pode até escrever, que vai ficar mais fácil para você responder o que eu vou perguntar. Exercícios miofuncionais, funções do sistema estomatoglossognático e manobras e manipulações específicas, ok? Anota isso daqui, que agora nós vamos fazer uma reflexão relacionada aos tipos de paciente que eu posso trabalhar, tá? Se eu for pegar esses indivíduos que têm medo de agulha, alergia por alimentar ou mesmo alergia respiratória, vou pegar esses pacientes que têm problema de coagulação, eu vou passar por todos esses processos que você acabou de anotar aí. Quais são eles? Propriocepção e conscientização, exercícios miofuncionais, funções do SE, sistema estomatoglossognático, manobras e manipulações específicas. Esse paciente vai passar por tudo, porque ele vai ser um paciente dito normal. Eu não vou ter que pegá-lo no meio do caminho. O que é meio do caminho? Eu peguei aqui um paciente no pré-cirurgia da face. Se eu pegar no pós, eu vou trabalhar tudo isso que nós acabamos de falar. Mas o que é que eu faço com o paciente que eu atendo no pré-cirurgia da face? Vamos pensar? Tá, dependendo do cirurgião, ele vai ter uma técnica, o que importa é o resultado. Então, assim, você não tem que se preocupar com a técnica que o cirurgião está utilizando, você tem que se preocupar com o que é que eu vou fazer com este tipo de paciente que virá com o meu paciente. Eu tenho que fazer uma troca com esse paciente, com esse cirurgião. Mas agora vamos pensar aqui. Você vai ter aqui aproximadamente umas 6 terapias antes da cirurgia com o seu paciente. Será que adianta eu trabalhar a propriocepção e a conscientização? Eu trabalho os exercícios miofuncionais,
Eu trabalho a forma de mastigar e engolir, ou eu vou trabalhar as manobras e manipulações específicas antes da cirurgia? Vamos pensar? Esse cirurgião vai fazer secção impede que levará a comprometimento de músculo, certo? Porque os músculos relaxaram e culminaram aí em determinadas rugas, que nós vamos ver também no decorrer do nosso curso. Pensando assim, se eu fizer exercícios miofuncionais com esse paciente, concorda que aquela musculatura que estava relaxada, ela tem grandes chances de voltar ao tônus, não digo normal ou de antigamente, mas um melhor tônus do que ela tinha? Hoje, quando você vai fazer uma cirurgia da face, o que você pede para o cirurgião plástico? Olha, eu vou fazer, mas eu não quero que ninguém perceba. Se eu não quero que ninguém perceba, significa o seguinte, que se eu tiver tônus na musculatura de cabeça e pescoço, ao fazer as incisões, ao fazer o repuxo dessa pele ou dos músculos, ele será o menos invasivo possível. Quanto menos invasivo, mais resultado estético natural você terá. Por isso que antes nós iremos priorizar os exercícios miofuncionais e também as funções do SE. Logo depois você terá edema, você terá aí uma pele mais sensível, você terá cicatriz. Então depois eu posso começar a trabalhar todos esses outros processos. Tranquilo? Vamos pensar agora na nossa pré e pós-cirurgia. Lembra? Era bariátrica, que agora a gente está chamando de síndrome do metabolismo. Não é verdade que todo o obeso, ao emagrecer, ficará flácido. Por que eu estou dizendo isso? Depende do seu DNA, depende daquilo que você carrega com você, o tanto que você tem de sintetização de colágeno e elastina no seu corpo como um todo, fibroblastos, enfim. Tem muitos obesos que emagrecem depois da cirurgia, tipo 40, 60 quilos, e conseguem ficar com o tônus muscular e da pele perfeitos. E tem outros que emagrecem 10 quilos, só 10 quilos. E você já fala assim, nossa, que horror, quanta flacidez nessa região. Então, eu tenho que guardar essa informação e eu irei entrar na equipe da cirurgia bariátrica fazendo a seguinte proposta. Eu irei trabalhar com seus pacientes que, de repente, até mesmo no diabetes, que de repente vão fazer uma cirurgia e que depois, no dia seguinte, ou depois de 60 dias, mais ou menos um mês, ele vai se alimentar com um copo de café. Então vamos pensar, lá no começo da sua formação, alguns tiveram, alguns não, nós falávamos muito do sensorial. O que é ter o prazer de se alimentar? O prazer de se alimentar não está só na comida. Se você fizer um trabalho que é bem bacana, você vendar os seus olhos, tampar o seu nariz e colocar qualquer tipo de alimento, você vai ter o gosto do alimento da sua última refeição, porque você não tem parâmetros aí. Então, o que faz uma comida ser gostosa ou não, o que é? Primeiro eu estou aqui e de repente eu estou sentindo um cheirinho de tempero aqui por perto. Nossa, o meu cérebro já fala assim, ó, tem comida no pedaço. E eu já fico mais esperto para o que vem por aí. Quando o prato chega à mesa, eu olho quantas crianças e quantos adultos, hoje com essa era de Masterchef para lá e para cá, ou seja, todo mundo quer ser aí um gourmet. Antes você tinha um prato simples de arroz e feijão e a comida ali e tal, e as crianças não se interessavam por isso. Hoje você vê o quê? Tudo tem como se enfeitar e a gente come com os olhos. Muitos de vocês já repararam isso. Então, na questão da cirurgia bariátrica, adivinha? Primeiro você irá trabalhar as questões sensoriais com esse paciente. Ele tem que aprender a respirar. Concorda que a respiração dele está mais superior por conta da obesidade ou mesmo por conta do diabetes. Eles começam a respirar mais curto. Então, ao trabalhar a respiração, eu vou trabalhar também a gustação.
Concorda que a gustação desses pacientes está comprometida porque eles comem vorazmente. Eles não sabem o que é doce, não sabem o que é salgado. Eles misturam doce e salgado e ainda põem algum tempero que não tem nada a ver, e põe pimenta, põe tudo. Então, quando ele for se alimentar de um copinho, ele tem que ter prazer naquela comida. Então, o que eu, fonoaudiólogo, vou dar para você, paciente, vou te ensinar a trabalhar com a questão sensorial para que você tenha prazer naquele pouco que você vai comer. E vamos combinar? Qual é a velocidade da mastigação dessas pessoas? Ela é muito alterada, mastiga-se super rápido. Ele forma o bolo alimentar? Eu já fico na dúvida se forma o bolo alimentar. Se não forma bem o bolo alimentar, ele deglute com eficiência ou não deglute com eficiência. Então veja como é um trabalho belíssimo para ser realizado, mas a princípio, lembre-se, você irá trabalhar com a questão sensorial. Então só para a gente dar um exemplo, eu vou trabalhar com cheiros. Primeiro, eu vou mostrar os cheiros para o meu paciente, ele vai enxergar a cor, ele vai ver tudo. Eu vou ter o cheiro de algo cítrico, algo doce, algo apimentado e vou ter algo forte, tipo uma cândida. Veja bem, eu não estou falando para você o cara cheirar cândida, água sanitária, nada disso. A gente dilui ali para que ele possa ter a percepção. Depois que ele conseguir identificar os cheiros, aí sim eu vou tapar todos esses vasilhames, ou seja, onde eu coloquei esses cheiros, e vou fazer o teste cego, sem ele enxergar o que é que ele está de fato cheirando, tá? Na gustação, a mesma coisa. Vai comer salgado, vai comer doce, vai comer algo azedo e vai comer algo apimentado. Depois, com venda nos olhos, vai sentir o cheiro e vai comer aquilo para poder identificar. Ótimo, eu tenho muito pouco tempo, eu vou trabalhar a respiração também. Eu tenho aqui também umas 6 ou 4 sessões e olhe lá se eles te derem isso. Depois, adivinha, você vai trabalhar tudo. E o que é tudo? Propriocepção e conscientização, certo? Exercícios miofuncionais, funções do sistema estômago-glossognático, manobras e manipulações específicas. Neste caso de qualidade de vida e mudança de hábitos, que nós falamos há pouco, você irá trabalhar todas essas questões. E aqui, no pós-CA, você também irá trabalhar todas essas questões. Já com cirurgia ortognática, é uma aula que, se eu falar aqui, vai ficar um pouco perdido, tá? Você tem o que fazer antes e o que fazer também depois para conseguir a estética do seu paciente. E na próxima videoaula, nós iremos conversar mais a respeito dessas questões. Eu te espero!